Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. A gente está dando continuidade à nossa série de mensagens, O Eterno Agora, onde nós falamos sobre aspectos da volta de Cristo, aspectos sobre a escatologia, porém, sem adentrar em detalhes que relatam a cronologia da volta de Cristo, mas tão somente em fundamentos básicos que evidenciam a sua volta, o seu retorno. E nós temos falado sobre a importância de nós nos posicionarmos, de nós colocarmos na brecha, de nós fazermos a nossa parte para que a volta de Jesus se concretize. A gente viu que nós somos agentes que podem apressar a volta de Cristo. Porém, quando nós falamos de um reino, nós estamos falando sobre um território. Nós estamos falando sobre um povo que está sob o domínio daquele rei. E então, se estamos falando de um reino, se estamos falando de um reinado, nós não podemos esquecer de falar sobre o rei. O rei, aquele que domina o reino, aquele que tem toda a glória, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem tudo sob o seu domínio. Então, diante disso, nós vamos falar hoje sobre o aspecto da volta de Cristo, falando sobre o próprio Cristo. O que a Bíblia fala acerca de Jesus? O que ela fala acerca da sua autoridade? O que ela fala acerca do seu poder? O que ela fala acerca da sua missão, tanto aqui na terra quanto no céu? Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, que nós vamos ver um pouco mais sobre aquilo que Cristo deseja fazer, e aquilo que Ele já fez, e aquilo que Ele fará na nossa vida, na igreja, no mundo que nós conhecemos hoje, e também no mundo por vir. Você sabe que a carta de Hebreus não se tem clareza acerca do seu escritor, tampouco clareza acerca de para quem ela foi destinada, mas ela tem uma mensagem muito clara, e é sobre essa mensagem que nós vamos abordar hoje. A gente vai ler todo o primeiro capítulo, tá bom? Não é tão grande, alguns versículos apenas. Vamos acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe aqui na tela. A minha versão está aqui na NVI. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor,
firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto. Como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, te pedimos, meu Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer a revelação da sua palavra, a revelação do Cristo, a revelação daquele que está à destra do Pai, a revelação daquele que é o Filho, o herdeiro, que detém toda a majestade, toda a autoridade, aquele que está sentado no seu trono de justiça e que no momento certo fará justiça em nós, fará justiça por nós, fará justiça para que nós possamos experimentar o cumprimento das suas promessas na nossa vida, da sua fidelidade. Então te pedimos, meu Pai, que nesta noite, com o seu cetro, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos iluminar, o Senhor venha nos guiar pelas veredas da justiça. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho, na verdade, o livro de Hebreus, ele pode ser conhecido como o quinto Evangelho. Por quê? Quando a gente vê os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe a expressão do reino físico de Cristo. A gente experimenta, a gente vê aquilo que Cristo fez quando esteve aqui na terra, aquilo que ele não fez, aquilo que ele deixou de fazer. Vemos aquilo que ele desejou fazer e mostrar para nós o que era importante. Contudo, quando a gente vai para o livro de Hebreus, a gente percebe que agora nós não vamos mais ver a retratação do ministério terreno de Cristo, mas nós vamos ver a retratação do seu ministério celestial. Aquilo que Jesus, ele continua fazendo no céu, estando assentado à destra do Pai, estando assentado no seu trono de justiça. Então, se os 4 evangelhos, eles retratam aquilo que Cristo fez aqui na terra, o livro de Hebreus, ele retrata aquilo que Jesus continua fazendo no céu pelos seus servos, pela sua igreja. Então é importante nós distinguirmos essas situações para nós sabermos que se Jesus veio até a terra e instaurou o seu reinado espiritual, também é verdade que ele continua no céu intercedendo por nós, juntamente com o Espírito Santo, para que nós possamos ser a expressão, a imagem do seu reinado celestial aqui na terra. Quando nós olhamos a oração de Jesus, ele é claro ao dizer: seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Só que perceba, esse aspecto da oração de Cristo ainda não se realizou, ainda não se concretizou. Esse aspecto da oração dele parece que ainda não virou realidade na terra, na nossa vida. Por quê? Qual é a realidade do céu? Qual é a realidade celestial que a gente vê segundo os relatos bíblicos? O céu é um ambiente onde não tem choro, onde não tem pranto. O céu é um ambiente onde não tem doença, onde não tem sofrimento, onde não tem dor, onde não tem traição, onde não tem corrupção. Mas qual é a oração de Cristo? A oração dele é: que seja feita na terra a sua vontade como ela é feita no céu. Mas perceba outro aspecto. Jesus, no livro de Atos, após ele morrer e ressuscitar, ele se manifestou para o povo, e então a Bíblia fala que ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. E lá ele está até agora, até o momento da sua volta.
E então, o que acontece com a oração dele? O que acontece com a sua oração de se fazer a vontade do Pai na terra, como ela é feita no céu? Quem são os agentes que irão fazer se cumprir essa palavra? Quem são os agentes que irão fazer cumprir o anseio, o desejo de Cristo? É a igreja. É a igreja. A igreja é a representação mais próxima daquilo que está no céu aqui na terra. A igreja são os mensageiros daquilo que há no céu aqui na terra. Perceba, qual é a instituição do mundo todo que mais faz assistencialismo? É a igreja. Quem tá nos presídios? A igreja. Quem faz ação social? A igreja. Se você for nas igrejas de periferias, sem de algum modo querer falar mal de forma alguma, mas perceba, muitos pastores, diáconos, são o quê? Ex-presidiários, ex-traficantes, ex-bandidos, que se converteram ao evangelho e transformaram, tiveram a sua vida transformada. A igreja, ela é aquilo de mais próximo que tem na terra, aquilo mais próximo do céu que tem na terra. E nós temos essa missão de fazer com que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra. Nós temos a missão de trazer a realidade do céu aqui para a terra. Essa é a vontade de Deus, essa é a sua oração, esse é o seu anseio para mim e para você. Contudo, a gente tem visto o quê? Uma igreja cada vez mais segmentada, uma igreja que não se mistura, uma igreja apática, uma igreja que não se preocupa, uma igreja preocupada tão somente em realizar os seus desejos e seus querer, mas não preocupada em fazer a vontade de Deus. Você sabe outra oração de Cristo que ainda não se realizou? João 17, a oração sacerdotal de Cristo, próximo à sua morte. Ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Ser um está falando sobre unidade. Unidade não quer dizer que somos homogêneos, estamos todos iguais. Unidade quer dizer que estamos todos buscando viver o mesmo propósito. E qual é o grande propósito que Deus quer que nós vivamos? Qual é o grande propósito? Qual a oração que ainda não foi efetivamente, totalmente concretizada aqui na terra? Que seja feita a minha vontade na terra como é no céu. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. Por que Cristo não voltou? Porque Ele tem um desejo, que a vontade dele seja feita na terra como ela é no céu. Mas, para isso, nós precisamos agir. Para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Quem na igreja nunca experimentou testemunhar, ser o alvo da ação de Deus, ou então saber de alguém que foi curado? Alguém que foi curado de um câncer, de uma doença. Alguém que teve uma bênção na sua vida. Uma bênção financeira, uma bênção no trabalho, uma bênção nos estudos, uma bênção em geral na sua vida. São aspectos do céu que se manifestam aqui na terra. Porém, isso não é para ser algo pontual. Deus, Ele deseja que nós vivamos sempre o seu sobrenatural. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer com que efetivamente a vontade de Deus ela se cumpra aqui nessa terra. Então o livro de Hebreus, ele vai justamente retratar aquilo que Jesus continua fazendo, embora não estando aqui na terra fisicamente. O livro de Hebreus, ele é o livro do Novo Testamento que mais tem citações do Antigo. E ele tem um propósito claro.
o livro de Hebreus, ele vem dizer que Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que os nossos desejos e anseios passageiros. Jesus é melhor do que os nossos sonhos que não estão coadunados com a sua vontade. Quando o livro de Hebreus foi escrito, o povo judeu estava se convertendo ao cristianismo. Os judeus estavam virando cristãos. Contudo, veio uma grande pressão, tanto das forças judaicas quanto do Império Romano, para que eles pudessem, então, deixar a sua fé. Muitos foram mortos, muitos foram perseguidos, muitos perderam suas casas, muitos tiveram que se separar, marido da mulher, porque geralmente quando um judeu, o homem ou a mulher se convertia e o cônjuge não, eles se separavam, para que pudessem então viver a vontade de Deus, viver o seu querer. E o livro de Hebreus ele vem falar que suportem as adversidades, suportem o dia mau, suportem o homem mau, porque Jesus é melhor do que qualquer sofrimento que nós podemos passar. Suportem a tentação, suportem a ira, suportem a raiva, suportem o desejo de vingança, porque Jesus é melhor. Voltar ao passado é uma apostasia. Voltar ao passado não vale a pena. Então, no início, no capítulo 1 de Hebreus, ele vem descrever toda a essência de Cristo. Ele vem descrever tudo que Cristo é, para que nós possamos saber que nós estamos no caminho certo, para nós sabermos que nós estamos fazendo a coisa certa, para nós sabermos que vai valer a pena continuarmos firmes, obedientes à sua palavra, às suas promessas, ao seu querer, aos seus mandamentos, porque Ele irá nos honrar, Ele irá ainda mais, irá nos coroar com uma coroa de justiça. Amém? Então no livro de Hebreus a gente vai ver o relato de que Deus existe e de que Ele se revelou. Claramente não se há um debate sobre a existência de Deus ou não. Ele simplesmente fala, Deus existe e Ele se revelou. Ele se revelou por meio da obra criada. Na expressão da grandiosidade do mundo, a gente vê Deus existindo. E não somente isso, Ele vai falar que tudo foi criado por intermédio de Cristo. Sem Ele, nada do que existe, existiria. E é Ele quem faz tudo se manter no seu lugar. É Ele quem faz tudo se manter da forma correta. Então a obra criada expressa que há um Criador. A Bíblia foi escrita para revelar Cristo. E então vem o ápice da história, que é a revelação do próprio Jesus Cristo, no qual Ele é a representatividade de Deus aqui na terra. A representatividade de Deus aqui na terra. Os patriarcas falavam acerca dele. A lei expressava a essência moral dele. Os profetas profetizavam sobre ele. Mas então ele veio. Agora não é mais alguém falando. Não é mais alguém expressando acerca daquele que haveria de vir. Mas o próprio Cristo se manifestou. E mais, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala que no ápice da história, quando tudo se alinhou, então Cristo foi revelado. Cristo veio à terra. Cristo deixou o seu trono. Perceba, Ele deixou o seu trono no céu. Se fez pobre, se fez humilde. Nasceu numa estribaria, nasceu onde os animais dormem, talvez com poucas condições financeiras, talvez com nenhuma fralda chique que hoje se usa, mas com panos simples. Ele se fez pobre para que em tudo nós pudéssemos ser enriquecidos. Pouco tempo depois do seu nascimento, ele teve que fugir por conta da perseguição. Fugiu
para que pudesse viver o propósito de Deus. E qual era o propósito maior de Deus por meio de Cristo? Que Ele morresse e levasse sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todas as nossas mazelas, foram lançadas sobre Ele naquele madeiro, naquela cruz, para que nós pudéssemos ser inculpáveis, para que nós pudéssemos ser santos, para que nós pudéssemos ser efetivamente a sua imagem, a sua semelhança. Então perceba, às vezes é muito fácil nós crermos que Deus deseja me abençoar. Porque Deus fará com que eu prospere de 1 para 30, de 1 para 60, de 1 para 90, de 1 para 100. Porque Deus tem coisas grandes para mim, porque Deus me porá por cabeça e não por cauda, porque Deus me abençoará. Isso é verdade. E muitas vezes nós bradamos isso em alta voz, cremos nisso, falamos nisso, fazemos campanha para isso. Mas deixa eu falar algo para você. Também é verdade que na cruz Cristo conquistou a nossa santidade. Lá no livro de Coríntios você vai ver Paulo falando aos santos em Corinto, chamados para serem santos e santificados em Deus. Então nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos puros porque Ele é puro. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele conquistou. Tem a ver com quem Ele é. E se nós estamos como ramos ligados à videira, nós então estamos recebendo a essência de quem Cristo é. E eu creio que todos nós estamos ligados na videira. Nós somos ramos frutíferos, que seremos honrados no momento certo. Então, o livro de Hebreus, ele vem trazer essa essência de que o Cristo se revelou, de que Ele existe e de que nós devemos seguir os seus mandamentos. Ele vai falando mais ainda, ele vai falando que Jesus, Ele é o herdeiro de Deus e nos deu de presente para Cristo. Ou seja, nós somos um presente do Pai para Cristo. Perceba isso, quão profundo isso é. Deus presenteou Cristo. O que Ele deu para Cristo? Deu a mim e deu a você. Se você for parar para ler a Bíblia, você vai ver que Cristo, Ele tem a maior preocupação. O seu grande alvo, a sua grande missão é cuidar da igreja. A sua grande missão é morrer pela igreja. A sua grande missão é ver a igreja sendo alvo das bênçãos e da proteção de Deus. Como eu citei João 17, a oração sacerdotal de Cristo, você vai ver Cristo não preocupado com a sua morte na cruz, que estava próximo, mas você vai ver Ele preocupado com a igreja. Fala: Pai, eu vou partir, mas eles ficarão. Eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Pai, que eles vivam em unidade. E vai intercedendo, vai orando pela igreja. Por quê? Ele percebeu, ele entendeu, ele teve a revelação da parte do seu Pai, de que a igreja era um presente de Deus para ele. Semelhante quando Isaac foi encontrar a sua noiva, a futura esposa. Assim nós fomos dados também para Cristo como a sua noiva amada, a sua noiva desejada, a sua noiva pura, santa, imaculada. Nós fomos dados para Cristo de presente. Olha o que fala Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Todos nós confessaremos que Ele é Deus. Então que isso se torne uma realidade agora. Que nós dobremos os nossos joelhos agora.
que nós nos convertamos ao Cristo em toda a sua glória e majestade agora. Que nós vivamos o seu chamado, o seu propósito agora. Que não esperemos vir uma crise financeira, que não esperemos vir um problema conjugal, que não esperemos vir uma doença, que não esperemos vir um profeta falar como chegou até Davi e Natã e falou: você está em pecado, você está errando, você não está vivendo a vontade de Deus, você morrerá para se arrepender. Não, que nos rendamos, que confessemos o seu nome, que façamos a sua vontade, que façamos o seu querer agora, enquanto estamos expressando, experimentando o amor dele a favor de nós. Salmo 127 fala: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A gente sempre usa isso para falar que os seus filhos vão ser bênção. O seu filho vai ser uma bênção. Você que é filho vai ser uma bênção. Você é como uma flecha na aljava do guerreiro. Você sabe o que é uma aljava? A aljava é aquela bolsa que fica aqui atrás do arqueiro, onde ele pega a flecha, põe no arco e atira. E o que a Bíblia fala? Os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro, e o seu pai não será envergonhado. O seu pai não será envergonhado. O nosso Deus não será envergonhado, porque nós que somos os seus filhos, faremos a sua vontade. Nós faremos o seu querer, nós cumpriremos a sua promessa, nós viveremos a sua promessa, nós experimentaremos o cumprimento das suas promessas sobre nós. Mas sabe o que tem acontecido? O arqueiro tem colocado as mãos à procura de flechas, mas a aljava está vazia, a aljava está sem flecha. Por quê? É porque não existe flecha? Não, é porque as flechas estão no local errado. As flechas são para estar à disposição do arqueiro. As flechas não são para estar guardadas no armazém, não são para estar guardadas no quarto, na casa, num cofre, num banco. Não, a flecha é para estar guardada na aljava. A flecha é para quando ela precisar ser usada, ela está à disposição. Então tenha disposição, você é filho, tenha disposição, Deus lhe chamou para você ser bênção. Tenha disposição, você é filho do Deus Altíssimo, você é um presente de Deus para Cristo. Você imagina a profundidade disso? Você imagina o que é o Cristo descer para pegar a mim e a você? Você imagina o que é Cristo descer por amor a mim e a você? Você imagina o que é Ele descer do céu do seu reino para resgatar a mim e a você? Você imagina o que é isso? É muito amor. E é sinal de que somos muito valiosos. E é sinal de que Ele tem coisas boas a nosso respeito. Que Ele não teve o trabalho de descer, se humilhar, se sacrificar para nos fazer sofrer, mas sim nos fazer experimentar a sua verdade, nos fazer experimentar a sua vida, e é uma vida abundante. Por isso, o pecado não vale a pena. Por isso, uma vida distante de Deus não vale a pena. Porque quando a gente compara com a sua grandiosidade, com o seu amor, com as suas promessas, com a sua palavra, a gente percebe, não vale a pena. Sabe o sentimento de um cristão novo convertido? Aquele sentimento autêntico. Eu quero morrer, eu quero estar logo com o Pai, essa vida não faz mais sentido. É esse o sentimento. Mas também é verdade que o novo convertido, quando ele tem sentimento, ele tem com o pensamento errado.
Ele tem com pensamento de fuga. Não quer enfrentar a dificuldade. Não quer enfrentar esse pecado. Não quer enfrentar o mundo mal. Mas o nosso anseio pela eternidade é uma verdade. É uma verdade. Contudo, qual é a expressão desse anseio correto? Viver a vontade de Deus. Viver o seu querer. Viver em santidade. Viver em obediência. Viver à disposição. O que preciso fazer? O que está precisando ser feito? Eis-me aqui. Como Isaías falou. Eis-me aqui. Estou aqui. Qual é a obra necessária? Qual é a missão necessária? Eis-me aqui. Quem está passando fome? Eis-me aqui. Quem está precisando de oração? Eis-me aqui. Quem está precisando ouvir a palavra? Eis-me aqui. Quem está precisando de um abraço, de um conselho? Eis-me aqui. Quem está precisando conhecer mais a Deus? Eis-me aqui. Esse é o anseio pela eternidade. Fazer a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do nosso Pai. Então, lembre, você é filho, você é filha, você é uma bênção. Você é como uma flecha na aljava do arqueiro. Deus conta com você. O plano de Deus, a volta de Cristo, tem você incluído nela. Tem você incluído nela, tem eu incluído nela. Por isso o pecado não vale a pena. Por isso viver uma vida de pecado não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Preste atenção, Deus está falando ao seu coração. Você sabe, você está sentindo. Você está sentindo que você está afastado, você está afastada. E Ele está lhe chamando essa noite. Volte. Volte. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Dobre seu joelho enquanto há tempo. Confesse enquanto há tempo. Peça perdão enquanto há tempo. Porque haverá um tempo que será apenas de dor, sofrimento e ranger de dentes. E nós não conseguiremos viver a vontade de Deus que Ele quer para nós. E isso não é porque Ele é mau, não. Isso é porque nós nos afastamos dEle. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, preste atenção, você vai perceber dois aspectos no livro. Quais são esses dois aspectos? O livro de Apocalipse, ele dá duas respostas, dois direcionamentos. Um direcionamento para os cristãos. Qual é o direcionamento para os cristãos? Esperança. Esperança. Pode estar ruim, pode ter perseguição, pode estar tudo mal. Tenha esperança, dias melhores virão. O Cristo fará com que tudo seja novo. Nós lemos lá em 2 Pedro capítulo 3, no primeiro domingo do mês de outubro, que pelo fogo tudo será desfeito e haverá novos céus e nova terra. Em Apocalipse 21 e 22 a gente vai ver que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, mas Cristo estará reinando em seu trono. A primeira mensagem então é uma mensagem de esperança. Vai dar tudo certo. Tá difícil, mas vai melhorar. Tá ruim, mas Deus tem um local especial para você. Tá sofrendo, mas Deus tem uma vitória para você. Tá doente, mas a saúde vai chegar. Tá em pobreza, mas a prosperidade vai chegar. Tá um caos a sua vida, mas assim como Deus trouxe do caos toda a complexidade do planeta Terra, a paz reinará sobre a sua vida, sobre a sua família. Essa é a primeira mensagem. Mas tem uma segunda mensagem. Para aqueles que não ouvem a sua voz. E essa sim, é uma mensagem de dor, de pranto, de choro e de ranger de dente. Satanás será solto e levará consigo aqueles que seguiram seus conselhos, aqueles que seguiram a sua vontade, aqueles que seguiram o seu querer. Em outras palavras, aqueles que seguiram o pecado. Então, se é verdade que para nós, para a igreja, para os santos, para os redimidos, os servos de Cristo, a esperança, também é verdade que para aqueles que não o seguem, aqueles que não fazem a sua vontade, haverá o Hades, haverá um local de ranger de dentes, de choro, de sofrimento. Então Ele nos dá a opção.
Escolha o que você deseja, o céu ou o inferno. Vou nem apontar nem para um lado, né? É o céu, o inferno é bem longe. Então escolha. Ele está dando a escolha para mim e para você. Faça a escolha certa, porque nós temos a certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena. Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Os profetas, eles falavam sobre aspectos de Cristo. A gente vê Isaías fala sobre a santidade de Cristo. O livro de Amós fala sobre a sua justiça. Oséias fala sobre a sua misericórdia. Mas, quando a gente olha para Cristo, a gente vê a própria completude de Deus se manifestando. Então, você quer saber como Deus é? Você quer saber o que Ele tem? Você quer saber o que Ele faz? Olhe para Cristo. Contemple Cristo, porque Cristo é a expressão maior de Deus aqui na terra. Depois o livro vai falando sobre, primeiro capítulo de Hebreus vai falando sobre Cristo ser maior do que os anjos. Isso porque no final do século I havia uma doutrina de que os anjos eram semelhantes a Deus. Então ele vem para rebater toda essa doutrina, falando que não há anjo maior do que Cristo. O seu nome está sobre todo o nome. Ele vai falar que o seu trono é para sempre. O trono de Cristo é que a gente já vai encaminhando para o final. O seu trono é para sempre. O trono de Cristo é para sempre. Para sempre. Você lembra do Império Babilônico? Você lembra do grande Antigo Egito? O centro do mundo todo da época, a maior referência na sua geração. Você lembra do Império Medo-Persa? Você lembra do Império Grego-Macedônio? Você lembra do Império Romano? Você lembra dos grandes impérios que passaram pelo mundo? O Império Assírio? Onde estão esses impérios? Onde eles estão? Passaram. Os reis passaram. Os grandes imperadores passaram. Pesquise quem foram os grandes primeiros milionários, bilionários do mundo. Rockefeller, J.P. Morgan, outros grandes magnatas americanos. Onde estão? Passaram. Onde estão os grandes criadores de religiões para afastar o povo do cristianismo? Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, onde estão? Você pode visitar os seus túmulos hoje, mas o trono do nosso Deus é um trono eterno, é um trono firmado na rocha. Na verdade, Ele é a própria rocha. E nós estamos firmados nele. E nós temos a garantia, a certeza da eternidade ao seu lado. Então tenha certeza, você não está crendo num Deus derrotado. Você não está crendo num Deus apático. Você não está crendo em um Deus que é humilhado. Não, você está crendo em um Deus que tem o seu trono firmado para todo sempre. Para todo sempre. Por isso, podemos dizer mais uma vez, Ele vem e vai valer a pena, vai valer a pena. E não somente isso, o seu trono, além de eterno, é um trono sem mácula, é um trono sem pecado, é um trono sem corrupção, é um trono sem prostituição, é um trono de justiça. Um trono de equidade, um trono onde nós temos a certeza que receberemos aquilo que merecemos. Para finalizar, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Se a banda já puder se colocar postos. Diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, pois sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito
Santo. Vamos ler de novo? Vamos ficar de pé? A gente já vai finalizar. Fique de pé. Vamos ler juntos. Vamos estar em seguida, vamos estar louvando a Deus. Está aqui na tela? Vamos ler aqui na tela então, para nós lermos todos juntos a mesma versão. Vamos ler juntos? Vamos ler, mas solte a sua voz, leia em alta voz, no 3. 1, 2, 3. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a esperança de santidade, a esperança das bênçãos correrem atrás de nós, a esperança de vivermos uma vida de prosperidade aqui nessa terra, há uma esperança da nossa saúde ser restaurada, a esperança da nossa família servir a Deus, a esperança de que tudo se converta ao querer e à vontade de Deus. Por isso se alegre, por isso se alegre, por isso se alegre, porque Ele está lutando a nossa luta, Ele está guerreando a nossa guerra, Ele está intercedendo por nós juntamente com o Espírito Santo, para que nós possamos receber as suas bênçãos, as suas promessas. Por isso não se canse em esperar, por isso não se canse em esperar, renove as suas forças, renove a sua esperança, renove o seu amor. Deus tem coisas poderosas, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Vamos louvar juntos nesse momento, louve conosco, e em seguida a gente vai estar orando. Glória ao teu nome, Senhor. Pai nosso, cante no céu, cante, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Vamos louvar todos juntos. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Cante na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Peça isso nessa noite. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu, diga, é um poder e tua
poder e tua é glória pra sempre. Erga as tuas mãos e cante isso nessa noite. Teu é o reino, teu é o poder e tua santo. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Deixa o céu descer. Diga isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Desce o céu sobre nós. Deixa o céu descer. Que a sua vontade se cumpra no céu e se cumpra também na terra, Jesus. Teu é o reino. Cante mais uma vez. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Declare isso essa noite. Declare: Deus, tua é a minha vida, Senhor. Teu é o meu trabalho. Tua é a minha família. Tua é a minha saúde, Deus. Teus, Senhor, são os meus sonhos. Teus são os meus desejos. Teus são os meus planos, meu Pai. Teu, Senhor, teu é tudo o que tenho, tudo o que sou, para a honra e para a glória do seu santo nome. Por isso, Deus, essa noite nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem o trono eterno, aquele que tem o trono que reinará para todo sempre, te pedindo, Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor venha restaurar a nossa vida, que o Senhor venha restaurar filhos aos pais, que o Senhor venha restaurar corações ao seu, que o Senhor venha trazer santidade, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer, Deus, alegria, que o Senhor venha fazer com que aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos, aquilo que ansiamos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, se cumpra em nós. Deus, que o Senhor venha nos lembrar as promessas que o Senhor já cumpriu na nossa vida, que o Senhor venha nos lembrar a sua bondade, quem nós éramos, quem nós fomos, quem nós somos, porque Tu és bom, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tudo que o Senhor quer é santidade, é obediência, é que vivamos, Senhor, o seu querer nessa terra. Então, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Senhor, porque nos afastamos de Ti. Perdoa, Senhor, porque não fizemos o seu querer, mas eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, prostrado aos teus pés, confessando nossas falhas, nossos erros e dizendo, Senhor, faz a sua vontade, faz o seu querer, dê-nos uma segunda chance, dê-nos uma segunda oportunidade para vivermos o seu melhor na nossa vida, porque sabemos que Ele vem, sabemos que Cristo vem, sabemos que o Senhor vem e nós queremos estar preparados, preparados como a noiva que entra no casamento, que entra na igreja ao encontro do noivo para se casar. Queremos estar bonitos para Ti, queremos estar bonitas para Ti, Senhor. Por isso, nos ajuda, por isso nos fortaleça, por isso, Senhor, faz com que vivamos de forma avivada a vida cristã, e não uma vida fria, morna, ao estarmos a ponto de sermos vomitados por Ti. Não, Senhor, não, nos aqueça com Seu Espírito, meu Pai, é o que Te pedimos e agradecemos, Senhor, porque temos esperança que o Senhor vem, temos a esperança que o Senhor vem, e viveremos eternamente ao Seu lado, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém e amém.